Bom, pessoal, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha ideia sobre como adquirir sabedoria, como ser um mago, como os muitos pedem, muitos querem ser iniciados. A iniciação para ser mago, ou bruxo, ou bruxa, a iniciação, rituais, entregas de oferendas, velas, como se fosse uma umbanda, uma quimbanda, rituais, eu não entendo que funcionem. O material, a vela, o alimento, como se fosse um ritual, eu entendo que não funciona. Não funciona se a pessoa que quer adquirir dons, né? Se a pessoa quer, não tiver força suficiente, não tiver dom, não tiver poder suficiente, somos nós que fazemos a nossa iniciação, nós que desejamos do fundo do coração, do fundo da alma, nós é que iniciamos a nossa trajetória para ser mago, para ter sabedoria, nós é que iniciamos. Se verem este curso, todos os capítulos que eu passei, visam exatamente em melhorar o emocional. Este plano aqui, este planeta, o plano matéria, foi criado exclusivamente, tenho plena certeza disso, foi criado exclusivamente para maturar as emoções, para nos melhorar, para que sejamos mais sábios. Se maturamos, se melhoramos emocionalmente, passamos a ser mais sábios. Passamos por dificuldades, um sábio jamais nasce sábio, jamais não tem dificuldades na vida, passa pelos piores perrengues de sua existência. Às vezes não é nem físico, mas é emocional. Não sabe lidar com situações, tem que aprender a lidar com situações que não tem como saber fazer isso. Exatamente. Alguns passam fome, passam frio, privações de vários tipos, prisão, sem culpa ter, prisão. Aprisionamento não seria só cadeia, aprisionamento em vários tipos, mas sem culpa sentir,
E nesses piores momentos, é quando deve se entregar a compreender e não maldizer. Deve se entregar à paz, apesar da revolta que esteja sentindo. Se está sentindo revolta, estudar essa revolta, por quê? Qual o motivo? Por que fisicamente estou passando por isso? É uma prática, uma técnica muito interessante. Estou passando por uma situação. Por que estou passando por isso? Por quê? Existe um motivo deste plano, um motivo prático, um motivo realmente que valha eu estar passando por isso? Sinceramente, sabiamente, com calma, com equilíbrio interior, procure descobrir os motivos que está lhe deixando muito mal. Se não conseguir os motivos, não conseguir ver os motivos, é fulano que fez isso ou fulano que fez aquilo. Em geral, quando um fulano faz alguma coisa, significa que de alguma maneira deixamos uma fresta dentro da gente para que adentrasse este mal-estar. É um navio enorme, jamais será afundado. Um navio enorme, o oceano todo não conseguirá afundar aquele navio. Um oceano todo, um navio enorme. Só que se tiver um buraquinho no navio, o navio afunda. Se não for, cuidado, se não for tapado o buraco, se não for vedado, cuidado, ele vai afundar o navio. Nós também, um universo enorme, energético, e ninguém pode destruir a gente. Ninguém pode destruir a gente. Mas se tivermos um buraquinho dentro da nossa consciência, coisas ruins vão entrar, coisas ruins vão nos maltratar, vão destruir a gente. Lembre do seguinte, Jesus estava andando por sobre as águas, Pedro queria também. Venha, Pedro. Pedro foi andar sobre as águas e estava andando sobre as águas. Só que quando ele começou a olhar ao redor, que o mar estava revolto, ele começou a afundar. O que aconteceu? O que acontece é o seguinte, nós temos problemas, muitos problemas. Então vamos nos preocupar com os problemas, financeiros ou não. Vamos nos preocupar com os problemas e não com a meta a ser atingida, que é a superação, sabedoria, se tornar um mago. Temos uma meta, mas se começamos a nos preocupar com contas a pagar, com pessoas que não gostam da gente, com situações, um problema de saúde que surge, começamos a nos preocupar com tudo isso, é aquele buraquinho que aparece e que vai nos afundar. Foi o que Pedro fez. O Pedro começou a prestar atenção mais ao redor naquele mar revolto do que na meta que era atingir, que era chegar até o mestre. Ele começou a se preocupar com aquele mar revolto cada vez mais e começou a afundar cada vez mais. Aquele buraquinho que tinha expandiu, estava afundando naquilo. Nós também, com nossas contas, doenças e maldade do mundo em cima da gente. Temos que aprender. Aquele que quer ser sábio, aquele que quer aprender a ser sábio, desenvolver a sua sabedoria, ser um mago, tem que começar por aí. É um trabalho árduo, é auto-se vigiar. No início, muito difícil, tem que se auto-se vigiar, tentar se proibir, tentar, não é assim que se faz, tentar regulamentar as emoções e as sensações, não proibir, mas regulamentar, descobrir por que as ruins estão presentes. No início é muito difícil, mas aos poucos vai sendo mais fácil de andar por esse caminho do que por aquele caminho. É decisão própria, é livre-arbítrio. Nasceu para ser uma pessoa do mal, mas tem o livre-arbítrio, só desejar. Terá dificuldades porque tem um karma negativo talvez a resgatar, mas é um livre-arbítrio. Eu quero ser do bem e não ser do mal. Vai ter que ter duas forças, eliminar o seu lado ruim para fazer o seu lado bom se tornar. Eu termino esse curso aqui
Não sei se vou ter mais algum vídeo a acrescentar. Se tiver, acrescentarei junto a esses aí. Mas de momento, entendo que já expliquei tudo. Aqueles que querem se iniciar, a palavra é essa mesmo, se iniciar, não procurar ninguém. Não adianta, procure alguém, peça conselhos, tudo bem, mas não siga ao pé da letra. Não adianta fazer oferendas. Se ofereça ao infinito, o seu infinito interior, se ofereça ao bem-estar, ao seu Cristo interior. Sabedoria se chama Cristo interior. Mago, nós nos tornamos mago? Nós nos tornamos superiores? Não nos tornamos superiores. Nós nos tornamos aquilo que todos deverão ser um dia. Magos, podem nem colocar este nome. Ser sábios, sabedoria, entender, compreender, viver intensamente as suas emoções positivas. Emoções negativas já eliminadas. Viver intensamente suas emoções positivas e as negativas também, porque precisam ser eliminadas. Então vamos viver as emoções negativas intensamente para, expondo, eliminar. Então eu encerro este curso, este sutil, leve, sem comprometimento, mais um esclarecimento de como adquirir sabedoria. E de coração espero que entendam, que aceitem, que desenvolvam todas essas ideias. E como disse Jesus, muitas coisas eu fiz e vocês podem muito mais fazer do que eu já fiz. De verdade. Procurem compreender tudo o que eu falei, procurem desenvolver o que eu falei e suas teorias surgirão, suas teorias, baseado no que ouviram de minha parte ou de outras fontes. Tomem tudo isso e desenvolvam suas teorias, porque vocês vão viver vossa sabedoria baseado em vossas teorias. Obrigado a quem acompanhou. Salve.